Tá? Para isso, vocês vão entrar no Google Drive, tá? Eu vou fazer aqui desde o início, vou entrar lá no Google. Bom, vocês vão acessar o Google. Aqui nos 9 pontinhos vocês vão em Drive. Vai aparecer aqui o Drive, vocês vêm nele. Aqui no Google Drive aberto, nós vamos em Novo, Planilhas do Google. Tá? Então assim a gente vai criar uma planilha nova do Google, ok? Então, isso aqui é como se fosse o Excel ou o LibreOffice, tá? Eles têm a mesma função, são planilhas, tá? Nas planilhas nós temos, toda planilha é estruturada da seguinte forma, na forma de colunas. Então aqui a gente tem coluna A, coluna B. Eu vou aumentar o zoom aqui para ficar melhor de vocês verem o vídeo. A gente tem a coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, e assim por diante, D, F, até a letra Z, ok? Se vocês quiserem adicionar mais colunas, é possível adicionar. E a mesma coisa para as linhas. A gente tem linha 1, linha 2, linha 3, até a linha 1000, tá? Professor, eu preciso de mais linhas. Pode adicionar mais, por exemplo, 1000 se quiser aqui ao final, ok? E esse quadradinho aqui do meio, cada um desses quadradinhos aqui, ó, esse quadradinho aqui, esse quadradinho aqui, esse quadradinho aqui, eles são células, tá? Então isso aqui é uma coluna, isso aqui é uma linha e a interseção entre uma coluna e uma linha é uma célula, ok? Então aqui eu tenho a célula A1, aqui eu tenho a célula B1, aqui eu tenho a célula B3, aqui eu tenho a célula A4. Tudo bem? Isso para qualquer planilha é assim que funciona, ok? Então, a gente tem algumas opções básicas de formatação de texto, como por exemplo, vou colocar aqui meu nome. E a gente pode ter algumas opções básicas de formatação. A gente pode deixar em negrito, nós podemos deixar em itálico, em sublinhado, desculpa, aqui é sobrescrito, aumentar o tamanho da fonte, trocar a fonte, por exemplo, trocar a cor da letra, colocar um vermelho, por exemplo. E algumas opções, por exemplo, de alinhamento. Alinhamento à esquerda, eu posso centralizar ou posso alinhar à direita. Tá? Lembrando que o alinhamento, o que ele faz? Eu vou ampliar aqui. Alinhado à direita, ele vai ficar do lado direito da célula. Centralizado, ele fica centralizado dentro da célula. E alinhado à esquerda, ele fica do lado esquerdo na célula. Tá bom? De parte básica, assim, da formatação, a princípio é isso. Tá? Eu vou desfazer tudo isso que eu fiz. Ok? Claro que para vocês aí no computador vai aparecer o restante dessas opções. Aqui, como eu diminui o tamanho da tela para poder mostrar melhor para vocês enxergarem melhor, inclusive no celular, o vídeo, fica melhor eu só consigo mostrar para vocês se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, tá bom? Então, vamos mexer nessa planilha, tá? A ideia é o seguinte, vamos fazer a lista de notas das disciplinas, tá? De marketing. No caso, fazer a lista, eu vou fazer a lista de notas dos alunos de informática aplicada ao marketing, tá? Então, eu vou criar o nome desse arquivo, dessa planilha de notas informática aplicada ao marketing. Ok? E fora, e ele já salvou automaticamente. Beleza? Então aqui, a ideia é a seguinte, eu vou colocar os nomes de vocês aqui e a nota de vocês em cada uma das colunas, tá? Então eu vou colocar aqui uma coluna chamada nome, onde vai ficar o nome de vocês. Eu vou pegar aqui os nomes de vocês. Melhor não. Eu ia pegar o nome de vocês, mas vai ficar muito grande a planilha, então eu vou criar alguns nomes aqui, tá? Ana, Anderson, Bruno, Caroline, Cristiane, Fernanda, Samara,
tá? Alguns nomes. E aqui eu vou colocar as respectivas notas. Então, o que a gente tem de avaliações de marketing? Então, a gente teve o texto de introdução ao marketing, que foi aquele texto inicial lá da disciplina. Nós temos o texto 1, que foi o texto 1 que eu pedi para vocês. Depois, na aula 3, a gente teve a declaração de residência, que era para fazer no Google Docs. Depois a gente fez uma apresentação do Google. Depois a gente teve uma apresentação sobre o comportamento do consumidor. E depois nós tivemos a aula de revisão. Ok? Então aqui eu coloquei cada uma das avaliações que a gente tem até o momento, tá? Então, algumas coisas que tem que observar. O texto aqui, ó, é texto da introdução ao marketing. Aqui, essa parte aqui em cima, ele sempre vai mostrar a mesma coisa que tem aqui na célula, tá? Mas quando a gente tiver fórmulas, aqui em cima vai aparecer a fórmula e embaixo, aqui na célula, vai aparecer o resultado da fórmula, tá? Mas quando a gente chegar lá, eu explico com mais detalhes. Então, professor, está cortando parte do texto, ó, texto da alguma coisa, texto da introdução ao marketing. Tá, mas como que eu faço para exibir isso? Eu tenho algumas formas. Eu posso aumentar o tamanho da coluna. Então, para isso, eu clico aqui entre a coluna B e C e aumento o tamanho. Tá? Outra forma é... Deixa eu dar um Ctrl Z. Outra forma é, se eu deixar o mouse aqui entre as colunas e clicar 2 vezes, ele automaticamente se adapta ao tamanho do texto. Ok? Outra maneira de fazer isso é vindo aqui no ajuste do texto. Eu vou clicar aqui. Aqui tá para ele estourar, tá? Ou seja, estourar significa o seguinte. Por exemplo, aqui, ó, na aula, não vem no caso aqui, por exemplo, ó, aula 5, apresentação do comportamento do consumidor. Ele está estourando o tamanho da célula, ele está ocupando as outras células. Mas eu não quero que aconteça isso. Então o que eu posso fazer é, aqui eu posso escolher para ele ajustar. Eu vou clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele não vai estourar e toda a linha ele vai colocar na linha abaixo. Tá? Por consequência, o tamanho da linha vai aumentar. Ok? Isso pode ser feito também. Outra forma é deixar como cortar, que daí ele corta no momento que inicia a próxima célula. Entendeu? Então, dessa forma, tu não vai apresentar o texto que está escrito ali nas outras células. Tá? Nesses casos aqui, eu vou querer que todos eles sejam ajustados, ok? Então, eles vão ocupar mais de uma linha, assim, mais de um enter, vamos dizer assim, dentro da própria célula. Ok? Muito bem. Então, vamos lançar alguns valores de notas aqui. Tá? Então, por exemplo, a Ana ficou com texto de introdução ao marketing. Por exemplo, 10. O Bruno ficou 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, por exemplo, tá? Aí eu dei o contrário, por exemplo, aqui 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, denota. Aqui, por exemplo, 8, 8, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 8. No outro trabalho, aqui, os alunos ficaram, por exemplo, com 7, 6, 8, 9, 6, 6, 4, 5, 9. E aqui na apresentação do consumidor, por exemplo, 6, 5, 6, 4, 8, 6, 7, 7, 6, por exemplo, tá? E na aula de revisão, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tudo bem? Coloquei aqui então as notas.
Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer a média de todas essas notas, ok? Eu vou, então, diminuir um pouco aqui do tamanho da coluna. Vou diminuir um pouquinho também dessas colunas aqui, para poder mostrar para vocês. Beleza? Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui também, vou botar 125. Bom, beleza. Eu quero que aqui no final ele tá cortando aqui. Eu vou te retirar essa última avaliação para a gente poder visualizar melhor. A gente poder visualizar melhor as notas. Então eu quero aqui que fique a média das notas, tá? Eu quero que seja feita a média. Ou seja, quanto que a Ana ficou aqui nesse valor de média? Como que eu faço isso? Vamos lá, a média é a soma de todos os valores, 10 mais 3 mais 8 mais 7 mais 5, dividido pela quantidade, dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, nesse caso, eu posso somar 10 mais 3 mais... Ah, professor, mas isso não vai funcionar. Pois é, vai funcionar. Como que eu faço para somar esses valores? Sempre que eu quiser inserir uma fórmula aqui no Planilhas, no Excel, no Writer, no Calc, desculpa, em qualquer um deles, vocês vão iniciar com o sinal de igual, tá? Então, vocês vão começar com o sinal de igual e daí eu vou clicar na célula que eu quero somar. Então, eu quero somar 10. Por que o professor apareceu B2 não apareceu 10? Ó, 10 está ali em cima, que é o valor da célula. B2 é a célula que eu estou selecionando. B2. Então, ele vai pegar o valor que tiver aqui dentro. Eu vou somar, sinal de mais, o C2, botar o sinal de mais, o D2 mais E2 mais F2. Apareceu, então, B2 mais C2 mais D2 mais E2 mais F2. Então, eu botei todas as células que estão aqui de B a F. Ok? Tá, como é que eu confirmo isso, professor? Eu vou apertar a tecla Enter. Vou dar um Enter. Pronto, está aparecendo ali 33. Opa, desculpa, eu somei tudo. Professor, mas isso é a soma, não é a média. Exatamente, vamos lá. Então, deixa eu até fazer como soma aqui pra gente treinar, tá? Soma das notas. Tá, e como que eu faço a média, professor? A média vai se dar da seguinte forma. Eu posso botar o sinal de igual, pegar a soma das notas, que é 33, e dividir por quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividido por 5, 6,6 é a média da Ana nesse semestre, por exemplo. Tá? Claro que eu estou trabalhando aqui com valores fictícios, né? Então, muito bem. Tem uma forma melhor de fazer isso, tá? Uma forma é fazer essas somas, ó, olha só. Aqui está aparecendo 33 embaixo e aqui em cima está aparecendo a fórmula em si, ó. D2, C2, D2, E2. Então a fórmula está aqui em cima. E aqui embaixo aparece o valor. Entenderam? Eu vou fazer o seguinte agora. Em vez de eu fazer a soma 1 por 1, eu vou utilizar uma fórmula que vem junto com o Planilhas. Então, para me fazer isso, eu vou fazer o sinal de igual, tá? Eu estou apagando o valor que tem na célula e vou escrever soma. Vou botar em inglês. Está em inglês. Então é sum. Clico aqui e ele vai dizer, ele dá até um exemplo de como eu faço para fazer uma soma de várias casas. Então é uma soma. Eu quero somar todas essas casas aqui. Todas essas células. A 10, a 3, a 8, a 7, assim. B2, C2, D2, E2 e F2. Ou seja, vai mostrar aqui B2, 2 pontos, F2. Ou seja, desde o B2 até o F2. E se eu dar um Enter aqui, acho que ele funciona. Ele já funciona, tá? Ele já fecha aqui o parênteses, tá? E ele já vai dar o mesmo valor, 33, ok? E a média, daí eu pegaria o G2 e dividiria por 5. Ah, professor, mas na verdade falta mais uma coluna que é, por exemplo, a aula 6 de revisão que eu acabei de tirar.
Então eu vou inserir uma coluna à direita aqui. Então eu vou inserir uma coluna entre a F e a G para eu poder inserir a aula 6 de revisão. Eu vou clicar com direito na coluna, aqui em cima, tá? E vou inserir à direita. E ele acabou de inserir uma coluna. Então essa coluna vai ser a aula 6 de revisão. Eu também quero que ela ajuste. Muito bem. Aqui 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 7. Por exemplo, tá? Agora, se vocês forem ver, bom, aqui eu estava fazendo a soma de B até F, certo? Vamos ver se o G já apareceu. Ó, o próprio Google Planilhas identificou que eu adicionei a coluna e ele já está somando com essa coluna aqui que não existia antes, tá? Então ele já fez isso automaticamente. E a média, agora que não está aparecendo direito, deixa eu ajeitar aqui. Eu vou colocar toda a linha para ela ajustar. Soma das notas. E a média também, tá? Então, soma 39, média 7,8. Tudo bem? Bom. Mas agora deu um problema. Deu um problema? Por exemplo, eu estou pegando o H2 e dividido por 5. Mas na verdade agora eu tenho 6 notas. Eu tenho que pegar a soma das notas, que é 39, e dividir por 6, correto? Então aqui eu teria que modificar dividido por... ou pode ser igual a essa célula dividido por 6. Pronto, deu, professor. Mas tem uma forma mais fácil de fazer isso, que é fazer automaticamente a média. Como que a gente faz isso? Da seguinte maneira. Deixa eu arrastar aqui para cima. Aqui que não está atrapalhando. Então. Só um pouquinho. Aí. Ao invés da gente pegar o valor da soma e dividir por 6, a gente pode utilizar uma fórmula para a média. Então, aqui, ao invés de fazer essa fórmula, eu vou apagar e vou colocar igual average. Average, que é uma média, ok? Average significa média, tá? E aqui ele explica como que é para fazer. Que é para selecionar as células que eu quero fazer média. Bom, então eu quero fazer a média desde o B2 e eu vou cliquei e arrastei, até a aula 6, do texto de introdução até a aula 6, tá? Ou seja, do B2 ao G2. Eu não quero fazer a média junto com a soma, né? Não faz sentido. E eu vou fechar parênteses, tá? E eu dar um Enter. Deu a média 6,5, tá? Certinho. Entendeu? Então, essa forma é utilizando a própria fórmula do Google Docs. Beleza? Muito bem. Então, agora a gente inseriu os trabalhos, a soma das notas, a média, os nomes dos alunos e as notas aqui de cada aluno. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora a soma e a média para o Anderson, para o Bruno, para a Carolina e assim por diante. Como que a gente pode fazer isso? Uma forma é fazer igual sum de soma. Ele até já dá a sugestão aqui, de B3 a G3. É exatamente essa que eu quero. Então eu clico aqui e ele já segue a sugestão e eu dou um Enter. Deu 41, deu certinho. Eu posso fazer de novo, igual sum... Ou eu posso fazer novamente, sum, e eu seleciono todas as linhas que eu quero, de B4 a G4, e Enter. Certinho também. Professor, mas se eu tivesse, sei lá, 30 linhas aqui, por exemplo, vocês são mais de 30 alunos, como é que eu faria? Tem uma forma mais fácil? Tem. Eu posso copiar e colar. Olha só, eu copiei do B4 ao G4, e quando eu colei, ele já identificou que ele teria que mudar a linha. Então, ele já somou de B5 a G5. Bacana, né? Eu poderia, então, copiar, colar, colar, colar. E ele já vai se ajeitando. B8 a G8. Aqui, de B7 a G7. E ele já vai se adaptando sozinho. Ok? Colar também. Pronto. Muito bem. Tá, professor, vou fazer a mesma coisa para as médias. Mas tem uma forma melhor de fazer isso. Ao invés de copiar e colar...
nós podemos fazer o seguinte. Tá vendo que a célula aqui ela fica azulzinha, né? E fica esse quadradinho aqui azul. O que significa ele? Se a gente clicar nele, se a gente deixar, desculpa, o mouse em cima dele, vai aparecer como uma cruzetinha preta, ok? Nesse momento, vocês vão clicar e arrastar para baixo, tá? Até o ponto que eu quero. Eu quero que seja até a Vanessa, que é a linha 9. E eu vou soltar agora o mouse. Soltei e ele já fez automaticamente. Ele já replicou automaticamente a fórmula para todas as outras linhas. Ó. Então ele já está fazendo a média dB3 a G3, média dB4 a G4, média dB5 a G5, ele já faz tudo automaticamente. É para isso que serve esse quadradinho aqui. Ele vai, como se estivesse copiando e colando a fórmula, e ele já vai se adaptando certinho em quais linhas que ele vai realizar essa média, no caso. Ok? Beleza? Muito bem. Depois disso, nós podemos fazer, então, aqui é a média de cada aluno. Ah, professor, aqui está ruim de ver, 6.8.3, 8.333, 7666. Não tem como ajeitar isso? Tem como ajeitar. Nós podemos aqui clicar na célula e aqui nesse ícone aqui a gente pode diminuir o número de casas decimais. Então ali está mostrando 1, 2, 3, 4 casas decimais depois da vírgula. Então eu posso diminuir isso. Eu cliquei uma vez, outra vez, e ele vai diminuindo até que chegue no valor de uma casa decimal só. Tá? Eu vou fazer isso. Ah, professor, tu fez só do outro, vai ter que fazer para os outros? Como é que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui em todo, eu posso selecionar todas elas, todas as células, e eu venho aqui e vou, diminuir demais. Para mim, professor, diminuir demais. Como é que eu faço? Daí eu clico nesse outro aqui, aumentar o número de casas decimais. Aqui eu aumento o número de casas decimais. Ó. Tá vendo que está aumentando e aqui está diminuindo. Entendeu? Aqui aumenta e aqui diminui. Que nem a gasolina, ela normalmente é representada com 3 casas decimais, né? Apesar que a princípio mudou a lei e a princípio vai ser feito com 2 agora. Mas enfim, por exemplo, gasolina seria interessante deixar com 3 casas decimais, se fosse uma questão de gasolina, né? Mas como é nota, talvez seja interessante aqui apenas uma casa decimal, depois da vírgula, tá? Que fica mais interessante. Muito bem, então agora já tem a média dos alunos, de cada um deles, tá? Bom, como vocês podem ver, toda vez que eu desço aqui, ó, por exemplo, vocês poderiam me dizer qual é a nota, esse número 8, essa nota 8 aqui se refere a qual avaliação? Eu teria que subir, né? Declaração da residência. Daí eu tenho que descer para ver o número da nota. Aí daqui a pouco essa aqui. A Vanessa tirou 9. 9 em quê? Qual a avaliação que é? Revisão do texto. Fica ruim toda hora ficar descendo e subindo para te ver qual é a coluna, né? Como que a gente pode resolver isso? Nós vamos congelar as linhas e colunas, tá? Então eu vou congelar esta linha aqui, tá? Para isso eu simplesmente vou clicar em qualquer célula aqui dessa linha, ou eu posso selecionar todas as linhas, enfim, não vai mudar nada, tá? E nós vamos vir aqui em ver, congelar uma linha, tá? Professor, o que mudou? Aumentou como se tivesse aumentado uma bordinha aqui. O que significa isso? Significa que eu congelei essa linha. Se eu descer agora, a primeira linha ela não se modifica. Ó. Eu estou descendo e subindo nas notas e a primeira linha continua sempre visível. Então, se eu olhar aqui na Vanessa, ela tirou 10 em Informática Aplicada ao Marketing, no texto da Informática Aplicada ao Marketing. A Samara tirou 5 nas apresentações do Google. Tá? Então, com isso fica melhor de visualizar. Agora, aqui do lado, a gente vai inserir a nota do exame. Tá? Ih, professor, já não está aparecendo o nome dos alunos aqui. Tem como fazer isso que o senhor fez aqui da primeira linha para a primeira coluna? Tem. Da mesma forma, eu posso clicar aqui em qualquer lugar da primeira coluna ou selecionar toda a primeira coluna, tanto faz. Desde que eu selecione até onde que eu quero e ir em ver, congelar uma coluna. Pronto, ele congelou a coluna também. Então agora os alunos estão sempre visíveis, tá? Eu desço aqui
a primeira linha não se modifica. E agora eu vou aqui para o lado para mim mexer com o exame e os alunos continuam aqui, ó. Estão vendo? Eu volto mais para a esquerda, aparece o texto de introdução ao marketing, vou mais para a direita e mesmo assim os alunos sempre vão ficar visíveis. Então se eu tiver 500 notas, eu sei que essa nota aqui vai ser da Ana, que essa nota aqui vai ser da Caroline. Entenderam? Eu consigo visualizar, tá? Muito bem. Então vamos inserir a nota do exame. Como que funciona? Como é que vocês sabem que vocês passaram ou não? Vocês, no Instituto Federal, vocês precisam tirar uma nota maior que 7, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Se a média aqui estiver menor que 7, eu vou deixar a célula vermelha. Se tiver maior que 7, eu quero que ela fique em verde. Tudo bem? Como que eu faço isso? Eu vou primeiro selecionar todas essas linhas aqui que eu quero que se aplique. Essas linhas aqui, tá? Desde a Ana até a Vanessa. E eu vou vir aqui em... Onde está? Formatação condicional. Cadê a formatação condicional? Se eu vier na cor do texto, aqui no azinho, vai estar aparecendo formatação condicional. Outro lugar poderia ser formatar formatação condicional, tá? Chega no mesmo lugar. Ou seja, e aí aparece essa janelinha aqui do lado. O que a gente vai fazer com isso? Então, a gente vai aplicar isso no intervalo da coluna I, da linha 2, até a coluna I, linha 9, tá? Então, todas essas linhas aqui dessa coluna. Regras de formatação não há, é o que a gente vai inserir agora. Então, se a nota for... Então, o texto começa, a data se a nota for maior ou igual a 7, então... eu quero que fique verdinho. Eu quero que fique... pode ser esse verde aqui. Muito forte. Vai esse verde. Ou seja, ele passou, tá? Agora, se o aluno... daí eu clico aqui em concluído. Agora eu vou adicionar outra regra para as notas menores que 7. Então, nessas células, caso for menor que 7, aí eu quero que fique vermelho. Então, eu venho aqui e coloco fundo vermelho. Tá? Ó, pode ver que ele já aplicou nas notas que são menor que 7 vermelho e as notas maior que 7 verde. Maior ou igual a 7, tá? Concluído. Agora a gente tem essas duas regras. Ele vai deixar verdinho quando a nota for maior ou igual a 7, ou vai deixar vermelho quando a nota for inferior a 7. Tá? Pronto. Só isso. Eu posso mostrar aqui para vocês. Ó, eu vou fechar ali. E pronto, está aplicada a regra. Tá? Deixa eu trazer minha câmera de volta. Muito bem. Então, com isso, a gente já aplicou as regras aqui. Sempre que a nota for menor que 7, fica vermelho. E sempre que for maior ou igual a 7, vai ficar verde. Então, deixa eu alterar aqui as notas. Por exemplo, se aqui a nota fosse 7,7. Se a nota fosse 7, por exemplo, 7,0, ele continua verde. Agora, se for 6,9, continua vermelho. 6,9999 continua vermelho, apesar de estar aparecendo 7. Tá? Professor, como assim está aparecendo 7 e está vermelho? Porque, na verdade, isso aqui é 6,999. E daí, o que o planilhas faz? Ele arredonda, por causa que a gente utilizou aquele diminuir o número de casas. Então, ele arredonda para cima, tá? Por isso. Pronto. Muito bem. Agora, vamos fazer mais algumas coisinhas. Vamos ver a média. Vamos fazer algumas coisas interessantes nesse sentido aqui. Eu quero saber a média de todos os alunos no texto da introdução ao marketing. Tá? Eu quero saber a média.
dos alunos. Aqui eu quero colocar a média até alinhada à direita. Alinhado à direita. Bem. Eu quero saber a média dos alunos no texto da introdução ao marketing. Para mim saber se eles foram muito bem numa avaliação ou muito mal numa avaliação. Para ver se as minhas avaliações estão muito difíceis ou muito fácil, né? Como que eu faço? Eu quero saber a média, né? Então eu vou clicar, eu vou botar o sinal do igual e vou botar average, tá? Que é média em inglês. Eu quero a média de quais células? Eu quero a média da célula B2 até a célula, até a célula 8, de B2 a B8. Opa, B9 na verdade. Tudo bem, vamos de novo. B2 até B9. Consegui. E dou um Enter. Tá? Ó, a média dos alunos, deixa eu diminuir o número de casas, foi 7,4 no texto de introdução ao marketing. Tá? Por exemplo aqui, né? Vamos ver quanto que ficaram na média os alunos no texto 1 da informática aplicada ao marketing? Como que eu faço isso? Eu posso copiar e colar. Ele já altera para o C2 do C2 ao C9. Tá? Ele já alterou aqui, ó, do C2 ao C9. Então, desde o C2 aqui até o C9. E da aula 13 em diante eu posso também copiar e colar. Ou eu posso clicar aqui na célula, que eu quero copiar a fórmula, e vou nesse quadradinho aqui, clico e arrasto até aqui na aula de revisão. Então, agora eu sei a média de cada uma das notas em cada um das avaliações, dos exercícios. Ok? Muito bem. Ah, professor, mas agora eu não quero saber a média, eu quero saber quantos rodaram e quantos passaram. Vamos ver. Quantidade de acima da média e a quantidade abaixo da média, tá? Acima e abaixo de 7. Deixa eu também colocar os dois alinhados à direita. Muito bem. Agora eu quero saber a quantidade, não é. Deixa eu só diminuir aqui. Agora eu quero saber a quantidade, não a nota deles. Então, para mim saber a quantidade, eu vou utilizar a seguinte forma. Não, antes da gente saber a quantidade acima e abaixo, vamos aprender uma coisa antes, tá? Eu vou fazer isso, vou fazer logo daqui a pouco. Eu quero saber simplesmente a quantidade de alunos, tá? Quantos alunos eu tenho? Então, deixa eu colocar um pedacinho para baixo. Na quantidade, como é que eu faço para saber quantos alunos eu tenho? Eu posso utilizar a fórmula igual count. Count, na verdade. Então, eu quero contar quantos alunos eu tenho. Eu vou botar o sinal do igual e vou botar count. Eu tenho count, simplesmente count, que ele vai contar os valores numéricos, e tem o count A, que ele vai contar a quantidade de valores, simplesmente, que tem nas células. Então, eu vou usar o count A, ok? Por exemplo, porque eu quero contar a quantidade de alunos, e eu vou pegar de acordo com seus nomes. Então, eu vou selecionar aqui quantos alunos eu tenho, né? Todas as células, todos os alunos, dá um Enter. Eu tenho 8 alunos aqui na minha planilha, tá? Muito bem. Agora eu quero contar a quantidade acima de 7 e a quantidade de alunos que ficaram abaixo de 7 nessa avaliação. Então, vou usar o sinal do igual. Count if, ou seja, uma contagem condicional em um intervalo. Ou seja, eu vou contar caso ele satisfaça alguma condição. Vou clicar aqui e vou selecionar todas as notas dos alunos até a célula 9. Tá? Count if. Aí eu vou botar ponto e vírgula. Por quê? Como que funciona? Ó, qualquer coisa, se eu não sei, se eu não me lembro, eu posso vir aqui nesse sinalzinho de perguntinha ali. Eu clico ali e ele já me diz. Ó. Exemplo. Eu quero verificar nas células de A1 a A10 todas que são maior que 20. Tá?
Então, eu vou botar ponto e vírgula, abro aspas duplas. No meu caso, eu quero que contar todos que estão acima da média. Então, é todos que estão maior ou igual a 7. Tá? E vou dar um Enter. Pronto. Ó, aqui ele disse 5. Então, tenho 5 pessoas aqui que estão com nota superior a 7. Vamos verificar? 1, 2, 3, 4, 5. A Fernanda, a Samara e a Vanessa nessa avaliação ficaram abaixo de 7. Então, aqui na quantidade abaixo tem que ficar 3. Vamos verificar. Igual count if, contar se. Ele vai contar, ele vai verificar em todas essas linhas aqui, nessas células de B2 a B9, ponto e vírgula, vai verificar nessas células todas que são menor do que 7. E entra. Quantas tem? Tem 3. Exatamente o valor correto. Tá? Então, mas eu quero saber quantos ficaram acima ou abaixo no texto 1 de informática aplicada ao marketing. A gente simplesmente pode selecionar as duas colunas e ir duplicando. Ó, na texto informática aplicada ao marketing, 4 ficaram acima e 4 ficaram abaixo. Vamos ver? 1, 2, 3, 4 acima e 1, 2, 3, 4 abaixo. Tá certinho. Declaração de resistência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ficaram acima e 1 abaixo. 7 acima e 1 abaixo. A aula da apresentação Google. 1, 2, 3, 4 acima e 4 abaixo. Bem. Aqui ficaram 1, 2, 3 acima e 5 abaixo. Tá? Muito bem. Uma outra coisa que é interessante de ser utilizada é o filtro. Por exemplo, vamos dizer que eu tivesse uma quantidade enorme de alunos nesse exemplo aqui. E eu quisesse, por exemplo, filtrar, eu quero em ordem decrescente das maiores notas para as menores notas aqui do texto de introdução ao marketing. Então eu quero deixar isso aqui em ordem decrescente, do maior para o menor. Ou esse aqui, a apresentação do Google, do menor para o maior. Como que eu faço isso? Eu posso selecionar todas as colunas, até aqui em exame. Posso selecionar todas essas células. E eu venho aqui, ó, nesse Yzinho, com um traço em cima, que é um filtro, tá? Eu clico em filtro. Cliquei, pronto. Ele criou essas setinhas verdes aqui, tá? O que isso significa? Eu só vou ajeitar aqui a formatação para que fique legível, tá? Já volto. Voltei, eu só deixei as colunas todas com uma largura interessante, tá? Para não ficar muito grande. O tamanho da linha. Muito bem. Agora, com o filtro, pode ver que fica essas célulazinhas verdes, que fica meio verde as coisas. O que isso tem a ver? Olha só, vamos dizer que eu queira deixar em ordem decrescente da maior nota à menor nota aqui do texto 1. Eu vou clicar aqui nessa setinha e venho aqui em classificar de A a Z. Ou seja, ele vai pegar, no caso aqui, da menor até a maior nota. Agora eu posso classificar de ZA, ou seja, da maior nota para a menor nota. Pode ver que aqui não apareceu direito, mas vamos ver aqui na declaração de residência. De ZA, da maior nota à menor nota. E o que ele já faz? Ele já associa, ó, a Samara não fica mais em ordem alfabética aqui. Ele ordena em ordem de maior nota para menor nota. Então toda essa linha aqui pertence às notas da Samara, todas essas linhas aqui pertencem à nota do Anderson. Tá? Professor, eu quero que volte a ser em ordem alfabética. Então eu venho aqui no nome, clico aqui e classifico de A a Z. Pronto. Tá em ordem alfabética novamente. Tá? Então isso facilita muito na hora de ordenar as informações que vocês têm em alguma planilha. Tá? Muito bem. Por fim, vamos ver a nota final.
como que funciona as notas no SIGA? Como é que funcionam as notas no IF? Então vocês têm a média que vocês têm do semestre. No meu caso aqui, eu vou simplesmente fazer a média de todas as avaliações que a gente vai ter durante o semestre. Se vocês ficaram acima de 7, parabéns, bom final de semestre. Se vocês ficaram abaixo da média, vocês vão fazer uma prova que se chama exame, tá? Nessa prova, daí vocês vão calcular o valor do exame e vão somar com a média para tirar a nota final, ok? Como que funciona? Então, se a pessoa já ficou acima de 7, aqui a nota final dela já é 7,7, por exemplo, tá? Agora, vamos dizer que a Ana, sei lá, tirou, vou chutar valores aqui, 7, 5, 4, que não tem nenhuma nota porque ela não precisa fazer exame, aqui tirou 3, tá? Bem, como que é o cálculo da nota final? O cálculo da nota final aqui no Instituto Federal é a seguinte: nós vamos pegar a média, e a média ela é multiplicada por 0,6 mais o valor do exame multiplicado por 0,4, tá? E assim a gente tem a nota final. Se a nota final for maior que 5, ela passou, tá? Então vamos colocar aqui uma formatação condicional nessa célula, formatação condicional. Deixa eu tirar minha carinha daqui. Então, na formatação condicional, nessa célula eu quero que, se a nota for maior ou igual a 5, eu quero que fique verdinho. Pode ser esse verdinho, concluído. Adicionar outra regra. Se essa célula for menor que 5, então ela fique vermelhinha. Não precisa ser tão forte. Concluído. Muito bem. Fecha. Deu certo. Como ela tirou uma nota 6,7, que é maior que 5, ela passou no instituto. Passou na minha disciplina. Tá? Agora eu vou copiar essas mesmas regras para todas as linhas aqui embaixo, para as outras células. Então eu clico nessa célula e arrasto aqui para baixo. Tá? Pode ver que até a formatação condicional já veio junto. Ó. Então aqui a aluna ficou com 5,1, aqui o aluno ficou com 5,7 e aqui Cristiane com 5,1. Vou colocar aqui que ela tivesse rodado. Ah, professor, mas aqui está 4,6 e ela rodou. É por causa que aqui está zerado, né? Na verdade, essa pessoa nem iria fazer, eu apaguei, né? Eu nem iria fazer exame porque ela já passou. A nota dela já seria igual a essa nota aqui, tá? Igual a esse e assim por diante. Muito bem. Tá? Vamos dizer que a Cristiane rodou, tá? Ela tirou 2 no exame. Ela ficou com 4,7 e dessa forma ela não vai passar, ela rodou na disciplina. Beleza? Pessoal, o principal assim que a gente tratou do planilhas é isso, tá? Essas são as funcionalidades principais que a gente utiliza assim na maioria do tempo aqui dentro das planilhas, tá? Eu vou deixar mais um vídeo linkado no Siga e eu quero que vocês façam essa planilha. Entendido? Eu quero que vocês façam essa planilha. Professor, eu tenho que copiar os mesmos valores que estão aqui? Não precisa, tá? Mas eu quero que vocês façam essa mesma planilha que eu acabei de fazer aqui junto com vocês, tá? Eu quero que tenha as avaliações, soma, média, o exame, a nota final, tudo com formatação condicional e com filtro. Tudo bem? Os valores aqui, lógico que os valores aqui vocês podem colocar os valores que vocês quiserem. Os alunos aqui podem colocar outros alunos, também não tem problema, não precisa. Eu peço que seja pelo menos 8, tá? Que é o caso aqui, pelo menos 8, para vocês terem uma variedade de informações. E é isso. Média, quantidade acima, quantidade abaixo. Beleza? Então
tá, gente? Eu vou... Lembrando que eu vou ficar sempre de noite no horário da aula, disponível para tirar dúvidas de vocês. Tá? Obrigado. Até mais.